Olá, pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje estamos aqui para mais uma situação em foco. Gostaria de falar com vocês hoje a respeito de uma notícia que saiu no jornal local, aqui o Tribuna do Norte, sobre uma lei que permite a leitura da Bíblia nas escolas públicas. E isso causou muito burburinho, causou muitas polêmicas a respeito dessa questão. E hoje eu venho aqui para a gente também falar sobre isso, porque é muito importante para o nosso povo, que é tão religioso. Então, pessoal, algumas cidades aqui do nosso país já se tem essa lei. Estados Unidos também, algumas cidades há algum tempo já também tem essa lei. Esse assunto agora vem gerando polêmica no meu estado, porque agora também a nossa governadora assinou essa lei. E eu gostaria aqui de comentar com vocês sobre esse assunto, porque é um assunto que gera muitas polêmicas, né? Já existe pessoas aí dizendo que é inconstitucional se fazer isso, se acha que é inconstitucional porque o nosso Estado é um Estado laico. E um Estado laico é um Estado onde não professa religião, e sim permite que todas as religiões elas sejam professadas livremente. A lei ela é respaldada tanto na Constituição como também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque a gente sabe que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação fala justamente que é proibido o proselitismo religioso nas escolas públicas. Então, não se pode professar nenhuma religião, apesar de a gente ter como na grade curricular o ensino religioso, mas a matrícula é facultativa. E o que é que acontece? Todos os planejamentos da disciplina de ensino religioso, ela pauta um conteúdo que contempla a ética, a cidadania, assuntos transversais e a história das religiões que são contempladas nessa disciplina. Historicamente se fala no surgimento de cada uma delas. Então, não se tem no ensino religioso, nas escolas públicas, é, o que a nossa LDB diz, o proselitismo. Então, é uma coisa bem acima de tudo isso, de todas as religiões, respeitando a nossa lei de diretrizes e bases. E, do mesmo jeito, a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que vai contemplar justamente o que diz a nossa Lei de Diretrizes e Bases. E essas leis, tanto aqui como em outros países, como em outras cidades de estados aqui do Brasil, ela fala justamente isso, que a Bíblia ela deve ser lida na escola levando em consideração um contexto histórico, geográfico, linguístico, ecológico e ético. Então, não se entra em nenhum favorecimento de nenhuma religião, né? Nós somos um país religioso, onde a maioria da nossa população é cristã. Então, mais de quase 90% da população brasileira é cristã e professa as três religiões cristãs, onde a maior delas, com mais de, eu acho que mais de 64% da população católica, mais de 25% da população é protestante e 2 a 3% da nossa população
espírita, o espiritismo kardecista, todos baseados na, como doutrina na Bíblia Sagrada, né? Então, como nossa população, a maioria é cristã, fica muito difícil fazer essa separação. Como ver a Bíblia historicamente, geograficamente, linguisticamente, eticamente na escola, se todos têm uma base religiosa muito forte? É isso que nós temos que pensar, né? Quando formos fazer essa introduzir essas leituras bíblicas em sala de aula. E importante também que a notícia, né, a lei que saiu, eu vou dar aqui uma olhadinha para vocês nessa lei. Deixe-me ver aqui, que gostaria de ler um trechinho dela aqui para vocês terem uma noção do que diz a lei. Bom, aqui no Tribuna do Norte saiu, né? É a Lei Ordinária, número 11.935, de 2024. Então, o Rio Grande do Norte permite o uso da Bíblia como recurso pedagógico e educacional nas escolas da rede estadual de ensino. A lei foi publicada no Diário Oficial do Estado e sancionada pela governadora Fátima Bezerra, do PT. A lei estabelece que a leitura de trechos da Bíblia pode ser usada como ferramenta pedagógica para explorar, olha aqui, isso aqui é muito importante, a importância cultural e histórica das escrituras. A explicação da lei não será limitada a uma interpretação religiosa, mas será voltada para estudos amplos sobre civilizações, contextos históricos e conhecimentos geográficos. Então, é isso que diz a lei, né? E como eu acabei de falar, né, como nós somos um país onde 90% da nossa população ela professa a religião cristã e a base da doutrina dessas religiões é a Bíblia Sagrada, então nós devemos tomar muito cuidado quando formos usar pedagogicamente a Bíblia na escola. E segundo, se a gente continuar lendo no contexto aqui da lei, diz que também pode ser e vai ser um recurso paradidático. Então, todas as disciplinas podem falar sobre a Bíblia Sagrada. E quem conhece, quem lê a Bíblia Sagrada, sabe que lá a gente pode falar de tudo, né? Porque a Bíblia ela contempla a civilização, a sociedade, e lá tem toda a história da humanidade, a história do universo, até mesmo como ele foi construído, tem tudo. Então a gente pode explorar didaticamente, pedagogicamente, a Bíblia mostrando ao nosso discente, ao nosso alunado, né, que esse livro ele é completo, é o livro dos livros, né? Então é muito importante isso. Todas as leis que nós conhecemos hoje, se você for realmente ler a Bíblia, acompanhar tudo que diz lá, você vai ver que todas elas foram baseadas no que diz a Bíblia. É muito importante isso. Mas o que eu quero comentar aqui com vocês é a respeito de como a Bíblia é usada pelas nossas religiões. A gente sabe que cada religião ela tem um pensamento doutrinário, né, a respeito da Bíblia Sagrada. Então, o católico ele tem uma forma de interpretar, né, os versículos da Bíblia.
O evangélico protestante tem uma outra forma de interpretar, o espírita, outra forma de interpretação. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Lá em João 3,3, existe o diálogo de Jesus com Nicodemos. E ele diz a Nicodemos que em verdade vos digo que é necessário nascer de novo para, se eu não me, entrar no reino do céu, né? É mais ou menos isso. Eu posso até colocar aqui para a gente ler, mas o que é importante eu mostrar aqui para vocês que é isso. É necessário nascer de novo. Então, o catolicismo interpreta esse versículo de uma forma, o protestantismo interpreta de outra forma e o espírita kardecista interpreta de outra forma. E todas as formas, se a gente for ler a Bíblia, eles vão achar um embasamento para dizer isso. Então fica complicado a gente ler versículos isolados da Bíblia. E isso é um erro das nossas religiões. A ciência, a educação, quer mostrar a Bíblia de uma forma correta. É mostrar que existe um contexto histórico, um contexto geográfico, onde as coisas aconteceram. E que esse contexto ele não pode ser isolado. Ele tem que ser levado em consideração para o entendimento da Bíblia Sagrada, né? Jesus, ele veio num contexto histórico e ele não negou em nenhum momento aquele contexto. Pelo contrário, ele viveu aquele contexto. Jesus, ele obedecia à lei de Moisés. Ele não veio anular, e sim cumprir. E ali na cruz do Calvário, ele cumpre toda a lei. E se a gente lê o livro de Hebreus, aí a gente vai ver lá em todo o contexto a nova aliança para esse novo tempo, que é o Novo Testamento. Então, a gente vai entender tudo isso quando se lê a Bíblia por completo e não por versículos, né? Então, era isso que eu queria aqui mostrar para vocês, que fica difícil a gente falar sobre esses assuntos, né, na escola. Fica bem complicado, porque durante toda essa trajetória que nós temos de vida cristã, se mistificou muito os textos da Bíblia, né? Cada um com suas interpretações, cada religião com sua interpretação. Então fica muito difícil a gente levar a Bíblia Sagrada para uma sala de aula, trazendo essa separação da religião com a história, né, bíblica. Então, é um assunto a se pensar, né, como se fazer isso, né, nas escolas, porque a maioria da população tem a sua religião e já vem sendo doutrinadas esse tempo todo. Como trabalhar separadamente? É muito complicado, né? Separar esses assuntos, né? Justamente por causa da religião, da doutrinação, porque todos nós achamos que a Bíblia é o livro sagrado e cada religião segue essa Bíblia segundo as suas doutrinas. Então, fica difícil a gente separar uma coisa da outra. E dizer que nessas questões religiosas não existe o certo nem o errado, né?
mas que a gente sabe que existe uma verdade absoluta, né, em cima de tudo isso aí. É complicado, não é, pessoal? Todos nós, inclusive eu que estou aqui, todos nós, temos fé, né, em Deus e sabemos que existiu um Deus que habitou entre nós e que veio aqui para nos dar exemplo. Jesus, ele mostrou a história, ele mostrou para a gente aqui que a história se renova, que a história continua, né? E que nós podemos mudar, né, o nosso rumo de vida que nós levamos, que a sociedade pode mudar, né? Então, tudo isso aí é importante para que nós continuemos nessa estrada, né, que é a vida. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, deixa aí o seu gostei, ok? Até a próxima, se Deus quiser.